Mais um ano se foi. Um ano longe de vocês, mas não sem vocês. Seguimos juntos pela mesma paixão. Sozinhos, mas juntos. Não existo sem vocês. Eu sou vocês. Eu sou Corinthians. Ser Corinthians é algo que quem não é corintiano jamais vai entender. É saber ganhar e saber sofrer. Essa camisa pesa, faz varal entortar e adversário tremer. Time que já teve pé de anjo e capetinha, equilibrando o mal e o bem. É, Tite, o sentimento que eles têm, eu tenho também. Do Pacaembu à Neoquímica Arena, nunca deixou de ser assunto. Essa torcida cobra, mas também apoia tanto que se pudesse entrava em campo junto. É o bando de loucos. E você, Timão, ajuda a amenizar essa realidade que não é tão bela. Por ser o time que invade o Japão pra garantir que vai ter festa na favela. Vai, Corinthians! Cara, ser Corinthians pra mim, pra vocês terem uma ideia, eu mudei pra São Paulo muito pra poder morar na mesma cidade que o meu time jogava, muito para poder ir mais vezes ao estádio. Só quem é corintiano entende a sensação de ser corintiano. Não dá para explicar com palavras a sensação de você fazer um gol nos 45 minutos do segundo tempo. Não dá para explicar a sensação de você poder ganhar um campeonato mundial lá no Japão e ter a torcida inteira lá no Japão, do outro lado do mundo. Sem contar vários jogadores que vêm pro Corinthians e se tornam corintianos também por causa da torcida. O diferencial do Corinthians é a torcida, somos nós. Estamos sempre na arquibancada, apoiando, gritando, independente da situação. Então a torcida sim é o 12º jogador que está sempre com o Corinthians. A gente que compra ingresso, a gente que está lá cantando, pulando, demonstrando nosso sentimento e a nossa emoção em prol do Corinthians. E o Corinthians nada mais é que um amor inexplicável. Poxa, essa pergunta é muito difícil. O que é o Corinthians na minha vida? Poxa, o Corinthians é tudo, só isso. Ele é tudo. Como eu tenho orgulho de ter vestido essa camisa, de ter feito os gols e meu pai corintiano doente, né, chorando quando eu vesti a camisa do Corinthians. E até hoje eu tenho o maior orgulho de ser assim, o maior artilheiro de brasileiro, né, numa única edição. São 21 gols e ser o maior artilheiro da história da Libertadores e ter a segunda maior média da história do clube. O que a gente pode falar de um clube como esse? Ele é tudo. Mas o que é para você ser Corinthians? Com certeza obteria várias respostas distintas, mas todas elas intensas. É algo subversivo, é como preto no branco. Corinthians é ódio ou amor, mas nunca indiferença. Se eu tivesse que citar as coisas mais difíceis que eu já tive que fazer na minha vida, com certeza definir o corintianismo estaria dentre elas. É uma paixão inexplicável, e independe até do resultado dentro de campo. Não é apenas torcer para um clube, é a gente projetar que os nossos filhos torçam também. Aqui em casa eu até brinco que eu vou ser um pai democrático, minha filha vai poder escolher entre torcer para o Corinthians ou sair de casa. É fazer questão que a primeira roupa de sua filha seja do Corinthians também. É isso, velho. Só quem entende. É uma paixão que mais parece um fanatismo religioso. É cumprimentar as pessoas nas ruas que a gente nunca viu na vida, só porque ela tá com a camisa do Timão. Como é ser corintiano, o que é ser corintiano pra mim, mano? E é um bagulho que não tem explicação. Que desde o primeiro dia que eu comecei a acompanhar futebol, que eu nem entendi ainda, já senti o apreço por aquelas cores, por aquele time, por aquele símbolo, por aquele formato, e nem sabia o tanto de história bonita que tinha por trás daquela bandeira. Desde a democracia corintiana até os dias de hoje, desde a fundação do time por operários até hoje, é um time que a base é a humildade,
é o povo trabalhador, é o povo, tá ligado? Que tem garra, que sofre, é a raça, tá ligado? Então, acho que a identidade do Corinthians é essa. É o povo que sofre, é o povo que batalha, que não desiste até o final, até os 45 do segundo tempo, do terceiro tempo, da prorrogação, né? Tá acreditando, tá ligado? Ser Corinthians, pra mim, vai além do resultado esportivo, do resultado de quadra, de campo, de piscina, de um balancete, de um estádio, de um patrimônio. Ser Corinthians, pra mim, é ser mais cidadão. Corinthians tem essa ligação popular, essa ligação social, sempre lutou a favor das minorias, sempre esteve ao lado das minorias. Ser Corinthians é saber que você nunca estará só, porque eu nunca vou te abandonar. Ser Corinthians é saber que no amor não existe lucidez, porque aqui tem um bando de louco. Ser Corinthians é saber que as batalhas podem sim ser vencidas. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Vai, Corinthians! Então, pra mim, o Corinthians é um estilo de vida, né? Não tem um dia que eu não pense no clube, não pense no momento do time, e não lembre das conquistas e a vontade de ir no jogo, né? E pra mim, o Corinthians faz eu me ligar muito com as minhas origens, né? O meu pai é libanês, minha mãe é italiana, são raças aí que boa parte também torcem pro clube. O Corinthians tem esse poder também de unir toda essa diversidade cultural, né? De tantas etnias diferentes, né? O clube, em sua fundação, tinha diversos estrangeiros de diferentes países, né? Espanhóis, italianos, portugueses. Então, isso reflete muito o que era a classe trabalhadora naquela época de 1910, né? Aqui na cidade de São Paulo, dos imigrantes. Então, toda essa história cultural me fascina muito pela história do clube, né? O Corinthians, ele é um mentor para mim, né? O Corinthians, digo, não um time de futebol, porque para mim o que o Corinthians trouxe para mim, né, de valores, né, o que o Corinthians simboliza para mim transcende muito o futebol ou qualquer outro esporte que carregue o escudo do Corinthians, né? O Corinthians sempre lutou por coisas que estavam além do campo, né? E o Corinthians sempre me ensinou coisas que eu levei para a vida em vários âmbitos, né? O Corinthians me ensinou que eu não preciso ser o melhor, o mais rico, o mais bem sucedido financeiramente ou com outros valores não tão importantes para estar lá em cima, para conseguir dar o meu melhor, sabe? Para ir na força de vontade, na raça, na união. Então eu acho que isso é uma parada muito valiosa que eu carrego comigo para a vida, para tudo, sabe? Para tudo que eu vou fazer. O que é ser corintiano? Né? Eu aprendi o que é ser isso, cheguei no Corinthians em 98, fiz parte dessa família de conquistas, foram 7 títulos. E ser corintiano é amar o seu clube a todo momento, nunca vai à equipe, tá sempre junto, amando. Né? Uma torcida que enlouquece mesmo. Graças a Deus tive a oportunidade de jogar, né, mais de 250 jogos com essa camisa, 7 títulos conquistados, né, dar um abração, né, 1º de setembro é aniversário do Corinthians. Ser corintiano é uma coisa diferente de tudo. Eu que passei por várias equipes no mundo, né, no futebol brasileiro, mas ser Corinthians é diferente de tudo. Estou aqui para dizer o que o Corinthians significa para mim, que na verdade é tudo. Eu nasci corintiano, eu bebi água da biquinha, eu fui militante do esporte, eu joguei no infanto juvenil do basquete. Eu vi o gol do Basílio ao vivo, eu fui na invasão corintiana ao Maracanã contra o Fluminense. Eu depois virei vice-presidente de marketing da Democracia Corintiana, tive o privilégio de criar o nome Democracia Corintiana. Eu vi o Corinthians ganhar os campeonatos da Democracia Corintiana, vi ganhar o primeiro brasileiro, eu estava lá. Tem 2 experiências que eu vivo na torcida do Corinthians que eu não sei se os outros torcedores conseguem entender o que é isso, assim, sabe? A primeira é quando o Corinthians está jogando num jogo fora de casa e tem 2 ou 3 mil torcedores locais ali do Corinthians e você vê a torcida local com 20, 30 mil completamente incomodada porque esses 2 mil corintianos estão cantando o tempo todo, fazendo barulho, fazendo uma festa no estádio deles. Então eles passam a maior parte do tempo vaiando a torcida do Corinthians ao invés de apoiar o próprio time. É diferente. E a segunda experiência é no próprio estádio do Corinthians mesmo, quando o Corinthians acaba de começar um jogo e toma um gol, assim. E aí você vê a torcida do Corinthians cantando mais forte, sabe? Uma mensagem clara pra dentro do campo de que a gente pode virar isso, a gente pode virar esse jogo, assim. Então, e você vê que várias vezes realmente vira o jogo por conta do apoio da torcida do Corinthians. Você vê o jogador, em vez de desanimar, acaba correndo mais, enfim, acaba mantendo a motivação e, enfim, fazendo um papel de pouco diferente. Então, esses 2 momentos eu acho que são especiais pra mim, são experiências que me emocionam, assim, muito.
Ser Corinthians pra mim é um motivo de orgulho, um tremendo orgulho. Eu falo pra todo mundo que eu sou corintiana antes de qualquer coisa. Eu sou corintiana e movida pelo corintianismo. E as pessoas elas precisam entender isso quando elas me conhecem. Porque eu vou deixar de ir em festinha de família, eu vou deixar de ir em datas importantes, em compromissos de trabalho, pra ir viver o Corinthians. E a vida inteira vai ser assim, porque viver o Corinthians é o que me deixa mais feliz. Ser Corinthians é muito mais do que explicar em poucas palavras. Ser Corinthians é viver todo o trajeto Arthur Alvim até a Arena Corinthians, parando em cada boteco, tomando uma gelada, ouvindo a gritaria. Sentir a emoção tomar conta de você dentro do estádio, abraçar o cara que você não conhece comemorando o gol. Tá junto, mesmo que de universos completamente diferentes, tá junto por um só ideal e emanando a mesma vibração. Ser Corinthians é algo que a gente só sabe sentir, a gente não sabe muito bem explicar. E é algo que nasce com a gente, é algo muito mais forte do que qualquer outro amor que a gente já sentiu na vida. Então, para mim, o Corinthians, muito mais do que um clube de futebol ou uma partida, é uma instituição que me colocou valores do que eu acredito, em todos os campos da minha vida pessoal. Eu aprendi muito com a história do Corinthians, de ser um clube do povo, um clube de massa, um clube que lutou pela democracia, um clube que conquista títulos também, mas que acima de tudo tem uma torcida fiel. E eu vou falar que essa a equação não existe. É a pergunta mais difícil que você pode fazer para uma pessoa no mundo, porque ser corintiano é uma singularidade, não tem nada parecido. Vamos fazer uma comparação aqui. O Einstein, quando fez a teoria da relatividade, que é o bagulho mais complicado do mundo, ele conseguiu colocar numa equação. O Corinthians é o buraco negro do universo, uma singularidade, não tem explicação. Ser corintiano é um bagulho único, só quem é corintiano sabe e às vezes não consegue explicar para outra pessoa porque não tem explicação. Corinthians é um sentimento sensacional, indescritível, cara. Poder representar mais de 30 milhões de pessoas dentro da quadra é um privilégio enorme. Eu tenho muita gratidão ao Corinthians por toda a história que o Corinthians tem, pela sua torcida, que merece total respeito. E é isso que a gente procura levar para dentro de quadra também, poder representar. E eu sou um torcedor dentro da quadra, me sinto muito honrado por isso. E poder estar aqui, vestindo essa camisa, em mais um aniversário do clube, com a história que eu tenho dentro desse clube, é um privilégio enorme. Mano, ser Corinthians pra mim é entender que não é só um time, tá ligado? É uma religião, mano. Pra alguns pode até soar meio clichê, mas eles nunca vão entender o que é ser Corinthians. Você não vira, você nasce corintiano, tá ligado? Quando você pisa na arquibancada, automaticamente você entende que ser corintiano é você apoiar os 90 minutos. É você estar com o Corinthians, independente da situação que ele tiver, tá ligado? Tando lá em cima, tando lá embaixo, Série A, B, C, D, não importa. Ser Corinthians, mano, é ser muito mais, tá ligado? Ser Corinthians é ser muito mais. A gente não vive de título, a gente vive de Corinthians. Isso é ser Corinthians pra mim. É isso, só quem é corintiano sabe o que é ser corintiano. Desde aquele jogo que eu fui da Libertadores, que pra mim foi o melhor jogo que eu já fui, que a gente foi campeão. Ser corintiano pra mim é nunca desistir, né? Perseverar. Nós tivemos vitórias quase impossíveis, títulos improváveis. Passamos por muito sufoco, né? Sufoco no estádio, longas filas. Sempre passamos sufoco para vencer, para conquistar títulos, mas nós nunca desistimos, né? Então, o Corinthians, ele me ensinou muito isso, né? A viver com raça, a viver com coração, a me entregar em todos os momentos. 9 anos de Corinthians, 9 anos de muita história, 9 anos onde, graças a Deus, pude deixar um legado numa equipe que me levou para o mundo, uma equipe que, graças a Deus, eu pude estar desde os meus 13 anos de idade. Foram 5 anos de terrão, 4 anos de profissional, 4 anos de história, histórias belíssimas. Fui campeão paulista, fui campeão brasileiro, primeiro título brasileiro para o Corinthians. E depois fui para a Europa, onde conquistei todos os títulos que um atleta pode almejar. Mas sempre lembrando que do terrão saíram 3 campeões do mundo. Eu, Viola e Rivelino. Isso é muito especial, isso é um marco que
que eu vou deixar para todos os meus filhos e para todos os torcedores corintianos. Ser Corinthians também é sofrer, ser Corinthians é brigar, é torcer, é estar junto quando o time precisa, é cantar, é chorar, é sorrir, é viver. Porque os outros times podem ter dinheiro, podem ter jogador de seleção, mas nenhum time tem a torcida que o Corinthians tem. E quem não ama, odeia. Como o Dr. Osmar, que esteja em um bom lugar, sempre falava, não sou corintiano de coração porque um dia ele para, sou corintiano de alma porque ela é eterna. E eu acho que o corintianismo ele já se aprofundou tanto no coração dos seus fiéis que ele simplesmente não consegue mais ser definido com um substantivo abstrato. É carinho? É paixão? Nada disso. Assim como amor é amor, Corinthians é Corinthians. Parabéns, Corinthians, parabéns a todos os corintianos, tamo junto. Um abraço, feliz aniversário, Corinthians. Tamo junto, parabéns, Coringão. Parabéns, Corinthians, eu te amo. Parabéns, Coringão. Muitos anos de vida, muitos anos de glória. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai.